Fala galera do canal do professor Thiago Lira, essa é a playlist de filosofia para o Enem, beleza? Tá? Galera, olha só, essa é a aula número 13, uma aula muito importante. Nós começamos lá na aula 1 perguntando o que é filosofia, passamos por Platão, Aristóteles, né? Sócrates, e vimos filosofia da Idade Média, vimos agora a filosofia Renascimento, Iluminismo. Tivemos o último vídeo onde falávamos da filosofia política, tá? Onde demos uma ênfase aos contratualistas, Rousseau, John Locke, tá? E agora nós vamos ter uma aula muito importante, onde vai ser um divisor de águas, porque nós vamos já entrar na filosofia mais moderna, mais contemporânea, podemos dizer assim, mais contemporânea até a nossa realidade, tá bom? Do século XX, por ali vai. Nessa aula nós vamos falar de dois filósofos, um do século XVIII, ali, XIX, e o outro do século faleceu em 1900, ali, que foi Nietzsche. Então nós vamos falar hoje de Karl Marx e de Nietzsche, tá? Por que os dois juntos? Porque o nosso intuito é para o Enem e eu quero fazer aqui um resumão, tá bom? Vamos começar com Karl Marx. Galera, olha só, Karl Marx é um filósofo muito enigmático, tá? Porque há aqueles que o odeiam e aqueles que o amam, tudo bem? A verdade é que a filosofia de Marx é realmente, assim, um divisor de águas na história, principalmente do capitalismo, tá? Então, assim, há realmente uma filosofia marxista, vamos dizer assim, que vai repensar os modos de produção capitalista. Vamos começar, então, falando de Marx, tá? Pensando no Enem. Galera, Marx, pessoal, juntamente com seu amigo Friedrich Engels, escreve ali o Manifesto Comunista, o Capital, né? Dentre outras obras, onde, bem resumidamente, tá? Por favor, esse é o intuito dessa playlist, ele vai repensar o capitalismo que vinha numa crescente, uma vez que nós tivemos na Europa ali no século XVII, XVIII, uma alavancada da Revolução Industrial, tá? E essa Revolução Industrial impactando o modo de vida da população, tá? A sociedade, o mundo mudou depois da Revolução Industrial, não há dúvidas disso, né? Inclusive, nós tivemos, aí o aumento da expectativa de vida, dentre outras características, mas também tivemos, como há até hoje, desigualdades sociais, né? A junção de capital na mão de poucos e por ali vai. A grande questão de Marx é o seguinte: Marx vai repensar o que um filósofo alemão anterior a ele, chamado de Hegel, tinha proposto através da sua dialética idealista, tá? O famoso idealismo alemão. Hegel, por meio do método dialético, lá de Sócrates e tudo mais. O que é dialética, né? Você tem uma tese e uma antitese, né? E ali depois você vai... São movimentos opostos que vão se misturando com o passar dos anos até você ficar nesse movimento cíclico de tese, antitese, por onde vai. Para Hegel, né? Há um espírito, vamos dizer assim, no mundo, espírito não como essa questão de metafísica, o espírito do ponto de vista religioso, mas forças que movimentam a humanidade numa tese e antitese em questões cíclicas da história. Tá? Esse é o idealismo alemão de Hegel. Claro que eu estou sendo aqui muito enxuto. Tá? Depois, vocês podem pesquisar, vai dar a ideia ali, a origem ao que ele chama de hegelismo de direita, de esquerda, e por ali vai. Mas para Hegel, a sociedade ao qual Hegel vivia seria o final desses movimentos cíclicos, que seria essa Europa aí da época de Hegel. Marx, pessoal, olhando para as forças capitalistas e modus operandi, né, desde a Revolução Industrial e por ali vai repensar essa dialética de Hegel e vai desenvolver o que nós chamamos de a dialética materialista de Karl Marx. Marx é considerado um filósofo materialista. Para você entender o que são filosofia materialista, é aquela que ou nega ou deixa em segundo plano qualquer questão metafísica. A preocupação de Marx realmente seria algo relacionado à realidade natural, não é? A realidade é natural. E na dialética histórica materialista de Karl Marx, ele vai trabalhar com tese e antitese, mas no seguinte sentido: a humanidade, ela sempre, vamos dizer assim, né, a história da humanidade foi uma história de lutas de classe. Na vida e no momento de existência de Karl Marx, né,
existiam ali duas classes muito fortes, vocês estudam história e por aí vai, desde a Revolução Francesa, que é a burguesia, né, com a força de produção, tá? Com os meios de produção do capital, e o proletariado, né, que vem de prole, proletariado, que emprega a sua força de trabalho, tá, a sua vida, para gerar lucro, nas mãos da burguesia, tá bom? Estou bem resumidamente aqui. Então, Marx vai pensar essa história e dizer, né, inclusive, uma filosofia e a pessoas que vão dizer que o que Marx desenvolveu foi uma ciência, inclusive. Uma ciência realmente da história, que é essa dialética, que ela é sustentada por alguns fatores, como a ideologia, essa ideologia pensando numa estrutura macro, como justiça, política e por ali vai, né? As forças de produção, e dentro dessas forças de produção existe realmente o ser humano. Então, Marx, você pensar no Enem, ele tem que ser esse pensamento que é um grande crítico do modelo capitalista, né? E aí Marx, inclusive, tem uma frase muito interessante, né? Uma frase de Marx muito interessante, que ele vai olhar para a história da filosofia e vai dizer o seguinte, ó, os filósofos até agora limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. Aí ele fala, o que importa não é interpretar, o que importa é modificá-lo, né? Então essa modificação aí, no caso de Marx, seria centrada nessa luta de classes, tá bom? Para Marx, inclusive, sendo bem resumidamente, bem resumo aqui, Marx vai desenvolver muitas questões. Por exemplo, vocês podem pesquisar os seus escritos econômicos filosóficos, né? Marx teve um trabalho muito forte com a economia, né? Ele vai, inclusive, falar da alienação do trabalho e por ali vai. Então, Marx é esse filósofo, esse pensador, tá? Nessa história da filosofia, que é a nossa vertente aqui no curso do Enem, vai repensar esse modo de produção capitalista e questionar realmente a desigualdade que ele coloca e tudo mais. A história depois de Marx vai pegar esse pensamento de Marx e vai ter todo um desdobramento, né? Muitos filósofos depois vão se debruçar sobre as obras de Marx. A gente pensar no século XX, XXI, aí, na idade contemporânea, vamos dizer, nós temos Sartre, né? Simone de Beauvoir, nós temos Michel Foucault, né? Jacques Derrida, a própria escola de Frankfurt, né? Que são filósofos que vão olhar para a teoria marxista e desenvolver ali toda uma crítica, né? Eu acho que, resumidamente, foi isso. A minha ideia aqui é tentar, o máximo possível, ser um pouco neutro, porque, como eu falei, a filosofia de Marx é amada e odiada. Agora, é interessante fazer um contrapeso da filosofia marxista com o pensamento liberal, por exemplo, de Adam Smith, que escreveu História da Riqueza das Nações, por exemplo, né? Onde Carl Smith vai pensar o modelo capitalista como, se não o melhor, o menos pior. Na verdade, tem uma frase de um estadista britânico que diz que o capitalismo é o pior de todos, com exceção de todos os demais, né? É o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os demais, que é o Churchill, da Inglaterra. Churchill foi o primeiro-ministro britânico aí da Segunda Guerra Mundial. Conservador e por ali vai. Então, fazendo um contrapeso com o pensamento de Marx, nós temos Adam Smith, por exemplo, escrevendo História das Riquezas das Nações, ali nos primeiros capítulos, né, muito interessante, que ele faz uma analogia com uma fábrica de alfinete, dizendo da divisão do trabalho e dizendo que existe uma mão invisível que regularia a produção capitalista e ele faz o que em economia a gente chama de lei da oferta e da demanda, onde o próprio mercado se regula, né, em oferta e demanda, e o Estado não deveria intervir muito forte, vamos dizer assim, na economia. Então, essa briga entre... E aí eu quero que vocês entendam, por mais que aqui seja um curso rápido para o Enem, é bom entender que toda a derivação que vai vir de Marx e do Adam Smith se o Estado intervém na economia ou não intervém, se o Estado tem que ser intervencionista na economia e não intervencionista, né? Essa é a grande ideia. Nós tivemos depois a crise de 29, o Estado interviu um pouco, né? Então essas forças de Estado liberal, deixa o Estado, deixa a economia se regular e tudo mais, você tem toda uma derivação
Por exemplo, nós temos a escola austríaca de economia, os libertários, tantos outros que vocês podem pesquisar, vão na contramão do pensamento marxista, no seguinte sentido, olha, a própria economia se regulamenta, o Estado não deve intervir na esfera privada e por ali vai. Tá? Então, resumidamente, Marx é esse filósofo que vai pensar o modo de produção capitalista, a luta de classe, né? Existe todo um trabalho, a obra dele, O Capital, é uma obra muito densa, né? E, enfim, ele escreve com Engels o Manifesto Comunista, que é um livretozinho, né? Que vai realmente pensar que a sociedade precisava, o proletariado precisava ser a antítese, por isso a dialética, da tese do momento, que era o capitalismo sendo hegemônico, vamos dizer assim. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, esse foi Marx. Eu acho que é um filósofo que a gente precisa tomar muito cuidado com o Enem, que cai muito, né? Então, ele fala de força de trabalho, os meios de produção, as relações sociais que são afetadas, né? Ele fala de um conceito muito importante, que é um conceito de mais-valia. Em resumo, né? Numa produção, vamos supor, de uma fábrica de sapato, quantas horas eu fico naquela fábrica? Quantos sapatos eu produzo, né? Com a minha força de trabalho ali, o que vai dar o que a gente fala que é a mais-valia, um pouco próximo do que seriam os juros, o lucro, né? De poucas pessoas em prol de um trabalho enorme do cidadão, né? Ele fala que o maior problema do capitalismo é a exploração do homem pelo homem. É uma outra frase também muito importante. Então você tem as forças produtivas e as relações de produção em Marx, que vai te dar ali o modo de produção, né? Muito interessante. Então é isso, né? Então esse é o pensamento de Marx, que eu acho que a gente precisa ter esse foco, esse contrapeso com a questão realmente do capitalismo. Beleza, pessoal? Bom, como eu falei, Marx vai ter todos os discípulos dele, nós vamos ter estadistas, né? Nós vamos ter a Revolução Bolchevique em 1922, né? Os líderes soviéticos e tudo mais, isso tudo você precisa pesquisar, senão o vídeo fica muito longo. Agora, vamos então dar uma guinada e vamos pensar em Friedrich Nietzsche. Só o Nietzsche, filósofo aí que falece em 1900, é um filósofo que começa a sua trajetória na filosofia escrevendo um livro que é sobre a tragédia grega, né? E ali ele vai se debruçar sobre os mitos gregos. Nietzsche, assim como Marx, ele é muito crítico da história da filosofia, né? Ele tem um livro que se chama Crepúsculo dos Ídolos. Ele vai dizendo que toda a filosofia socrático-platônica, ou não platônico-socrática, que é aquela filosofia centrada no mundo das ideias e tudo mais, metafísica, né? É uma filosofia que não serviria para muita coisa. Era preciso fazer uma transvaloração dos valores. Era preciso olhar, segundo Nietzsche, para essa história da filosofia e repensar como a filosofia ela se manifestou, né? Nietzsche, então, ele se apropria de elementos da cultura grega, da mitologia grega, como a questão de Apolo e Dionísio, dois filhos de Zeus, né? Apolo como um deus mais organizado, mais centrado, né? Dionísio como um deus da bebedeira e por ali vai. E Nietzsche diz que a sociedade precisaria ser um pouco mais dionisíaca, né? Uma sociedade mais preocupada ali, menos preocupada com a racionalização e mais preocupada com o improviso. Uma sociedade que perdeu esse encanto aí com o devir, né? Isso é Nietzsche. Nietzsche escreve Assim Falou Zaratustra, que é uma espécie de um profeta, como se fossem os evangelhos, né? Fazendo uma crítica ao cristianismo, né? Inclusive, Nietzsche era filho de pais protestantes, tá bom, pessoal? Tá? Então, Nietzsche, pessoal, foi um filósofo que criticou muito a religião, tá? Principalmente a religião, tá? A gente tem um filme Deus Está Morto, que isso é citado no Assim Falou Zaratustra, em outros livros dele, onde ele vai repensar uma sociedade que chegou ao momento que ela precisa perceber que Deus está morto, mas não é o Deus propriamente dito, mas sim que a sociedade percebeu que com o humanismo, com a tecnologia, com a razão, vamos dizer assim, a sociedade matou Deus, né? E, enfim, o que ela vai colocar no lugar de Deus, tá bom? Então, Nietzsche é esse filósofo, tá? Chamado
filósofo do martelo, que ele vai realmente colocar em evidência, questionar toda essa realidade religiosa, né? essa realidade de rebanho que ele vai dizer. Ele escreve Além do Bem e do Mal, ele escreve a genealogia da moral, né? Que é uma volta realmente crítica ao passado e questionando realmente essas relações de poder, não é? Quem vai fazer isso depois, no século XX, é o Michel Foucault, tá bom? Com Vigiar e Punir, com A História da Loucura, com o livro dele As Palavras e as Coisas, mas isso a aula vai depois. Pensando em Nietzsche, pessoal, é esse filósofo da desconstrução, e também terá muitos discípulos mais para frente, né? E vai colocar uma filosofia da desconstrução. A verdade, ela não existe para Nietzsche, né? A verdade é um conjunto de metáforas e tudo mais. Nietzsche vai empregar uma grande crítica à linguagem. Era preciso repensar, inclusive, o próprio sistema de linguagem, né? Que vai estar muito embrenhado pelo aquilo que é verdade e o que não é verdade, entendeu? Então, Nietzsche é um filósofo bem enigmático, vamos dizer assim, tá? Que vai propor realmente repensar isso tudo. Nietzsche ele tem dois conceitos, vou falar de dois conceitos de Nietzsche rápido aqui, que é o amor fati, que é o amor pelo destino, tá? A gente abraçar a vida como ela se apresenta para a gente, tudo bem? Bem resumidamente é esse. E o outro um conceito é o conceito de eterno retorno, Nietzsche. Eterno retorno é nós deveríamos viver o presente, o momento, tá? Como se esse momento pudesse voltar para a gente eternamente da mesma forma, tá? Ficou complicado? Assiste a um filme que se chama Feitiço do Tempo, tá bom? Com Ben Moore. É um filme antigo que vai falar de um cidadão que ele é um jornalista, ele vai cobrir uma festa no interior, né? Ele está cansado dessa história de ficar cobrindo essa festa, mas ele percebe que quando ele vai dormir e ele acorda no mesmo dia do dia anterior. Então, todo dia passa a ser o mesmo dia. Então ele começa a perceber detalhes da sua existência que ele deixava de passar, entendeu? Porque estava sempre pensando no futuro e esquecia esse presente. Tá? Isso que seria o amor fati e o eterno retorno em Nietzsche. Nietzsche também fala do super-homem. O super-homem de Nietzsche, ou além-homem de Nietzsche, é a figura dessa pessoa que percebeu, né, a sua alienação, vamos dizer assim, a partir dessa transvaloração dos valores que eram colocados para ele como verdade. Tá bom? Então são dois filósofos aí que eu destaquei, Marx e Nietzsche. Nietzsche aí já entrando aí no século XX, né? Com uma filosofia mais da desconstrução, tá? Filósofos que vão realmente colocar a pergunta pelo porquê em voga. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, esse foi mais um vídeo para o Enem. O vídeo eu acho que ficou um pouco extenso, mas a verdade é que eu acho que deu para resumir duas correntes filosóficas importantes. Lembre-se, como a gente está fazendo o curso de filosofia para o Enem, pensando na história da filosofia, agora nós vamos entrar no século XX, né? Vamos entrar no século XX toda a sua filosofia. Temos ali a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, esse imperialismo europeu, né? E muita filosofia foi feita para pensar a existência, pensar a moral, né? Nessa época que nós estamos entrando aqui na história da filosofia. Se gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos que vamos. Grande abraço, galera. Valeu!